agronomia aqui, nós não temos ninguém de curso de saúde, nós vamos aprender muito sobre os fungos e bactérias de solo. Então, hoje, dia 16/8, às 18h49, a gente dá início à segunda aula de microbiologia. Então, nós começamos falando sobre tipos de vacina, né, que algumas são diferentes, e lembrando que microbiologia, a vacina, ela tem um diferencial dentro da microbiologia, a gente vai entender o porquê. A diferença de soro e vacina a gente vai ver daqui a pouco, e é bem interessante. Só uma pergunta, vocês já estão conseguindo acessar o Moodle, a plataforma? Sim, professor. Sim, eu sim. Sim? Alguém que não está conseguindo ainda? Alguém de vocês que não conseguiu entrar lá? A partir da aula que vem, tentem acessar só por lá, tá, gente? Por causa da chamada. Que aí a gente vai fazer direto por lá. Uma outra coisa é que a nossa disciplina tem prática. Para agronomia, a gente tem prática. Então, nossa prática, ela vai ser um P só. Eu acredito que não vai ter que dividir, que nós temos no máximo 20 alunos, e o laboratório, ele é para 40, então não precisa, dá o distanciamento a gente fazer. Só para vocês se organizarem, a gente vai fazer assim, ó, uma semana prática, uma semana teórica, uma semana prática, uma semana teórica, ok? Alguém não está em Goiás? Alguém está longe dessa turma? Está lá no Pará, em algum lugar? Ninguém? Ok. Porque nós vamos fazer. A princípio, eu vou dar esse início sobre a microbiologia hoje, e eu vou ver com o Rafael se a gente já pode, na segunda que vem, ter prática, né? Que aí vai facilitar para a gente para começar já a olhar bactérias no microscópio. A gente vai montar nossas placas de Petri, a gente já vai verificar como elas estão, e a gente já vai montar lá na faculdade. Vocês vão passar o swab no dinheiro, no pé, no banheiro, e a gente vai montar nossas placas de Petri para nossas colônias crescerem. Vocês vão aprender a mexer com tudo. E aí, na semana que eu tiver autorização, eu quero dar aula para vocês na Fazenda Escola. Então, nós teremos umas 3 aulas na Fazenda Escola no sábado à tarde, porque o curso de agronomia, como não tem aula de manhã, normalmente as aulas têm que ser à tarde, né? Então, nós teremos, no mínimo, 3 aulas na Fazenda Escola para a gente olhar fungo, bactéria, fazer diagnóstico de área de microbiologia, tá certo? Até agora, beleza? Beleza? Certinho. Certo? Então, eu vou fazer isso. Eu vou só confirmar se segunda que vem a gente já está no laboratório. Porque aí vai ser uma teórica, uma prática, uma teórica, uma prática. Ela é melhor. Os meninos do semestre passado, ou retrasado, eles não tiveram essas práticas. Aí, eles não tiveram oportunidade, porque foi bem no início da pandemia e a disciplina, a prática foi online. Vocês já deu para fazer diferente. Mas vai dar certo. Eu acredito que dá para a gente fazer muita coisa, vocês vão aprender muita coisa. A gente vai fazer análise de solo, análise de água. A gente vai ter uma aula de campo lá no Parque da Cidade para poder fazer a coleta da água. Tudo essas aulas são no sábado à tarde, então eu aviso com antecedência para vocês aprenderem sobre bioma, para vocês aprenderem como fazer a coleta dessa água e tal. Nós vamos fazer essa aula lá no Parque da Cidade, e aí vai dar certo para fazer. Todo mundo de máscara, todo mundo com distanciamento, a gente consegue fazer essa aula por lá, né? Para a gente fazer a análise da água de lá. Então, eu vou ensinar vocês como coletar. Por exemplo, Hudson,
você quer fazer a análise de uma água, de uma represa lá na sua chácara. Como que você coleta a água para poder fazer o estudo dela? Colocaria num copo de vidro. Um copo de vidro tampado? Não, aberto, e colocaria no rumo do sol e tentaria ver se tinha algum micro-organismo, alguma coisa na água. Na verdade, Hudson, você iria contaminar a amostra daquela água com ele aberto. De tudo, não pode é plástico, hora nenhuma. Você pegar um vidro de PET, né, um vidro desse aqui, e falar assim, eu vou agora fazer análise dessa água. Não tem como fazer isso, porque só de estar no plástico em contato, ele vai mudar a química da água, a microbiologia da água também. Mas o certo é eu pegar aquele vidro de âmbar. Você sabe o que é âmbar? Vocês sabem? Vidro de remédio? Sim, professora. Aquele marrom, que tem até um batoque para a gente destampar. Aquele vidro marrom, ele evita com que a luz do sol encontre no material que eu quero estudar. E aí, ter a forma correta, o lugar correto, para que eu possa coletar essa água. Então, nós vamos descer lá na água, eu vou ensinar vocês como coletar, como armazenar, porque aí eu tenho que passar um papel alumínio para o sol não modificar. Eu não posso deixar, por exemplo, em lugares... Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu fui para o Pantanal fazer coleta de água e de macrófagos, né? A gente ia ver a qualidade da água de acordo com o lodo. Para lá de Cacilândia, da divisa, do Mato Grosso. Aí, a gente coletou a água e fez tudo, coletou, e eu pedi para o rapaz colocar nos pés dele, atrás, na caminhonete que a gente estava. O cara pegou, não escutou eu falando, colocou na carroceria da caminhonete com a lona por cima. Aquele calor da lona matou todos os micro-organismos que eu precisava de identificar. Então, até o lugar de armazenar e transportar a água que é para fazer o estudo, ela precisa de ser vista. Principalmente porque eu posso perder todo o meu material. É igual coleta de solo. Eu quero fazer uma análise de solo. Eu preciso de ter, eu não posso pegar uma colher que eu estava comendo, ir lá e raspar o solo e colocar na placa de Petri, não. Eu preciso de ter nem que seja um galho que estava naquele chão já sujo com aquilo lá, uma espátula, que é o que a gente leva, né? O vidro próprio para colocar, a água correta para misturar com o solo. Então, eu preciso de ter tudo. Tem gente que vai lá e está comendo, né? Aí fala assim, nossa, esse solo aqui está muito ruim, eu preciso de verificar quantidade de fungo e quantidade de bactéria que tem. Vai lá e pega a colher que está comendo, raspa lá, né? Raspa o chão. Aí vem e coloca esse material dentro de um vidro. Só que aquela colher que estava sendo usada, ela já está contaminada pela sua boca. Lembrando que cárie é fungo, ou cárie é bactéria, tem muito fungo na língua, né? Tem lactobacilos na boca, então influenciaria todo o seu material coletado. Carlos, eu estava explicando que nós vamos ter a nossa primeira aula de campo no sábado à tarde, eu vou marcar com vocês o dia certinho, lá no Parque da Cidade, para eu ensinar vocês como fazer coleta de água e solo para análise de laboratório. Então, eu vou ensinar vocês como fazer essa análise, como verificar essa análise, onde armazenar, onde coletar, como levar e como colocar em laboratório. Então, a gente vai fazer todas as fases. Vocês irão aprender a coletar e vocês vão aprender a analisar em laboratório. Então, nosso primeiro material coletado. Outra coisa, Carlos, e para quem entrou depois, é que nós temos prática na disciplina de micro. Então, possivelmente, uma semana é teórica, uma semana é prática, uma semana é teórica, uma semana é prática. Eu vou confirmar com vocês só se é semana que vem a gente inicia a prática. Eu estou falando para o Carlos, ele saiu.
Então, deu para entender, né, gente? Pulando essa parte, a gente vai verificar os principais fungos, os principais bactérias que a gente tem no solo. Então, a gente vai ver tricoderma, a gente vai ver aspergillus, nós vamos ver streptomyces, a gente vai ver o mucor. O pessoal fala, porque é o fungo negro, né? A gente vai ver o fungo branco, que pega e acomete muita planta. Então, a gente vai estudar muito ele. Mas também iremos estudar a parte humana. Então, a gente vai falar sobre doenças humanas, né? A gente vai verificar também a parte de doença humana. Além de olhar a microbiologia do ar, microbiologia da água, microbiologia dos alimentos. Ah, professora, por quê? Lembra que quando eu coloco um tomate que tem fungo dentro de um saco junto com tomates bons, esse tomate, ele vai apodrecer os outros. Porque um tomate podre ali no meio, né? Lembra uma laranja podre apodrece as outras? Então, é a mesma coisa. A gente vai ver o porquê que o fungo tem esporos, e esses esporos são os responsáveis por contaminar tudo que a gente está vendo ali. Então, nós vamos ver cada parte disso, cada parte importante sobre isso. Só eu vou colocar para vocês aqui, que a gente estava falando da vacina, para quem não tomou e para quem vai tomar ainda, só para vocês entenderem a diferença. O Everton tomou a Pfizer, como diz no meme, Pfizer, né? E nós tomamos a AstraZeneca, eu e a Karine. Só para vocês verem a diferença, o porquê que uma parece ter mais efeitos colaterais que a outra. Só para vocês entenderem. A Sinovac, que é a Coronavac, né? É uma vacina que tem um vírus morto. O vírus é inativado, ele é mortinho. Pega esse vírus inativado, um pedacinho dele, e aí eu vou transformar, eu vou produzir uma vacina eficiente, que é a Coronavac. Ela tem 55% de eficiência contra o vírus. Ela é a menos eficiente em vista das outras. Tanto que nos Estados Unidos, em outros países, não aceitam quem vacinou a Coronavac. Mas, tendo a terceira dose, ela fica imune, né, igual às outras, que tem outras que vão ser 2 doses só, 1 dose só. Então, não tem problema. Tem que vacinar, independente de qual seja. A vacina da Janssen, que é aquela que a gente vê uma só, né? A gente vê uma só etapa dela, né? Que a gente observa, que é a da Janssen. Ela tem uma proteína do vírus ativa, pega lá a proteína do vírus, insere em outro vírus de laboratório, onde esse vírus não consegue se multiplicar mais. E aí o corpo começa a produzir um ataque a esse vírus para tentar diminuir as chances. Por isso que ela tem que ser congelada, por isso que ela tem que ser mantida em temperatura muito baixa, para ela ser ativada somente ali. As vacinas genéticas, que é a Pfizer, que é a Biotech, entre outras, a Moderna, que a gente fala, né? Elas são os ácidos nucleicos do vírus, quer dizer, o DNA do vírus, ele é colocado no corpo e vai gerar a produção da defesa geral. Então, por isso que a Pfizer, né, ela é tão forte, porque você vai receber aqui o DNA do vírus. Aqui é o vírus morto, aqui é uma proteína. E as vacinas da Novavax, que a gente ainda não viu, que é a que é aplicada nos Estados Unidos, né? Ela é feita com fragmento do vírus. Então, ao invés da amostra completa, né? Ele tem proteínas isoladas, várias proteínas isoladas. Então, a gente tem uma diferença aí de tipos de técnicas de imunização. E é super interessante, porque você pensa bem,
A Pfizer, ela tem o DNA do vírus inteiro. O DNA do vírus, ele consegue fazer o que for necessário, né? E já as outras que a gente conhece, a Janssen e tal, elas têm aí uma proteína que é colocada em um vírus que faz com que ataque e produza aí a imunidade que o nosso corpo precisa. Deu para entender? Conseguiram entender? Lá na frente a gente vai falar sobre isso, mas é só para vocês entenderem o porquê que tem gente que, eu vou tomar Pfizer e sai para pesquisar para tomar Pfizer, né? E na verdade a pessoa nem sabe a diferença de uma com a outra. Vocês conseguiram entender o que eu mostrei rapidinho? Quando a gente entrar nela, vai ficar mais fácil para vocês, para a gente entender um pouquinho mais sobre ela. Porque aí a gente vai poder falar de cada uma, mas quando a gente entrar na parte de doenças, vírus, vacinas, tem um monte legal. Deixa eu abrir o slide aqui. Vocês estão vendo o slide? Vocês conseguem ver? Sim, professora. Sim? Vocês lembram que quando eu estou com o slide aberto, eu não consigo ver a pergunta que vocês estão fazendo. Então, alguém tem que abrir o áudio e me mostrar, combinado? Certo? Vou colocar aqui para vocês. Sugiro uma coisa importante, que vocês assistam, né, que vocês anotem as partes importantes. Eu preciso que vocês comecem a escrever o que é importante. Por quê? Porque no dia da prova vocês não conseguem. Então, a gente precisa disso, tá bom? Vocês anotam? Tá tudo anotado, professora, pode ficar tranquila. Ô, Uti, você já assistiu minha aula num jogo de futebol. Bom que a aula mudou, né? Antes era quarta, dia de jogo. Ixi, eu não lembro disso aí não, senhora. A senhora lembra disso? No boteco. Não, estava na garagem da sua casa, eu lembro. Estava na galera assistindo minha aula. Pelo menos assistiu, né? Então, não, vamos pois lá. não lembro, eu tava na galera, mas eu tava na galera isolado, né, professora? Ao mesmo tempo. Na galera, no ouvido, tudo, longe né? de todos. Cara perto de tudo e pau. longe de todos. Tá vendo? Tá vendo, né, Everton? A sorte é que a aula mudou de dia, porque se fosse quarto dia do futebol, era um problema. Bora lá. O futebol para domingo, professor. Tive que mudar, ué. Que bom, né? Que não é segunda. Você vai ver. Então, bora lá. Anotem algumas coisas, assim, só para vocês se lembrarem, porque vai ser importante devido a dia da prova. Não achem que vocês vão achar as questões certinhas na internet, no Braille. Não chegue desse jeito achando que você não tem que estudar. Porque vocês não vão encontrar nenhuma questão minha na internet. Nenhuma. Você pode achar até um enunciado próximo, mas vocês não vão achar a questão. Então, por isso, tá? Vocês anotem para não ficar perdido, para saber ao menos aonde procurar. Então, bora lá. A princípio, a palavra microbiologia, ela significa micros mais bio mais logos. O que significa isso? Ops, espera aí. Ai. Então, o que significa? Micros significa pequeno. Bio significa ser, né? Ser vivo. Biologia é vida. E logos significa estudo. Então, estudo da vida microscópica, daquilo que a gente não vê. Os primeiros micro-organismos, eles são datados aí de 3,5 a 3,8 bilhões de anos. Então, lembra, né, da história, lembra-se que as bactérias foram os primeiros seres a sobreviver na atmosfera. E só depois da bactéria que foi evoluindo,
que se transforma num ser dentro da água, até que começasse a evolução, peixe, anfíbio, réptil, ave e mamífero. Mas o primeiro ser era um micro-organismo, que era uma bactéria. A gente vai falar sobre ela. O que são esses micro-organismos? Então, esses micro-organismos, eles vão ser os organismos vivos, que a gente vai verificar, ou, normalmente, aqueles que a gente não enxerga a olho nu. Às vezes, você enxerga um fungo a olho nu. Você vê uma orelha de pau, você sabe que é um fungo. Mas, quando você vai visualizar dentro dele, os esporos dele, você não enxerga, que são esses aqui, ó, os esporos. Então, a gente vai verificar essa importância. Igual aqui, a essa aqui. Isso aqui é da candidíase, doença sexualmente transmissível. Então, a gente vai verificar cada um desses micro-organismos não visíveis. Então, a importância evolutiva que a gente vai ver é que eles foram responsáveis por toda a alteração na atmosfera. Como assim? Tudo iniciou com eles até chegar a um ser diferente, a um ser evoluído que somos nós, né? Talvez a bactéria era mais evoluída que a gente, não ia destruir tanto o mundo, mas na evolução do crescimento, né, a bactéria foi a primordial. Algumas coisas marcaram essa história. Então, nós temos aí 3,7 bilhões de anos, que foi a origem da vida na atmosfera, 3,5 bilhões, que foi quando apareceu o primeiro fóssil de uma bactéria, algo fossilizado nela, 2,7 bilhões, onde eles começaram a ver que teve produção de oxigênio pela primeira vez, porque a primeira bactéria, ela não tinha oxigênio. Ela era anaeróbica, ela vivia sem oxigênio. Só 10 bilhões de anos depois que surgiu o primeiro ser com a parte da respiração, a produção do oxigênio. Por isso que a gente hoje está vivo. 2,6 bilhões de anos, os primeiros organismos terrestres começaram a viver em terra, né? Que é a parte dos anfíbios. E 1,5 bilhões de anos fóssil de um primeiro eucarionte, né? Que a gente vai verificar. Então, a gente vai ter algumas importâncias, algumas coisas que vão ser extremamente importantes para essa evolução. Então, eu vou ver na microbiologia, então, lembrando que ela é o estudo dos seres microscópicos, mas a gente vai ver aí os procariontes, que são as bactérias, os eucariontes, que são aqueles que têm núcleo organizado, mas a gente também vai ver o vírus, que não tem célula. A gente vai ver um pouquinho sobre cada um desses. Aula passada, eu diferenciei para vocês eucarionte e procarionte, vocês se lembram disso? Se eu desenhei para vocês no Paint? Essa aula passada a senhora não mostrou não, hein, professora? Não? Então, a gente vai mostrar hoje, tá? Eu vou mostrar para vocês a diferença entre os tipos de bactéria, a gente vai começar a falar dos seres. Então, a gente vai ver que essas bactérias, elas são responsáveis aí por toda a manutenção da vida na Terra. Por quê? Vocês já pensaram se os mortos não fossem decompostos no solo por fungo ou por bactéria? Né? Então, eles são responsáveis pela manutenção porque eles fazem a ciclagem de elementos no solo o tempo inteiro. Então, a degradação da matéria orgânica, ela é enorme. Ele vai tentar destruir tudo aquilo que tem gás carbônico, tudo que é orgânico, para que seja devolvido ao solo. Benefício e prejuízo ele pode trazer para o homem. Benefícios, porque sem ele não existia a fermentação, não existiria a decomposição, mas prejuízo porque tem muitos que são patógenos. O que é um patógeno? É aquele organismo que ocasiona doença. Então, se falar assim, aquele cara está com um patógeno gripal, um vírus, né? Então, patógeno é um ser que ocasiona doença.
nas plantas, nos animais e tal. Participam das atividades produtivas do homem, por quê? Eu preciso desse solo rico para eu poder plantar uma cultura. Eu preciso que aquele solo tenha humus para que ele cresça uma cultura boa. Eu preciso que aquela bactéria trabalhe ali para que meu solo seja benéfico para qualquer tipo de cultura. Então, quem faz isso são as bactérias e os fungos. A gente observa que a maior parte das características, elas são positivas, porque existem 99% deles, eles são benéficos, ou não fazem nada para ninguém. E 1% são patógenos. Então, esse 1% são aqueles que ocasionam as doenças. E 1% que faz um estrago na vida da gente. Por que estudar, então, a microbiologia? Eu tenho várias formas de pensar isso diferente. Primeiro, porque são importantes para a gente. Sem eles não tem decomposição, sem eles não tem alimento. São fontes de alimento também. Por exemplo, você come o fungo, você come matérias produzidas a partir de fermentação, né? São importantes também para a produção dos alimentos. Então, para os alimentos, eu preciso dele por quê? Pensa bem, eu quero produzir um pão. Então, eu vou lá e uso o fungo, que é o Saccharomyces. E aí eu vou ter uma produção de um alimento. Ah, não, mas eu quero fazer aí uma coalhada. Então, eu vou ter a ação de micro-organismos para ajudar na coalha, ou no coalho. E aí, entre outros, a cerveja com a cevada, né? E outros importantes. Então, ele vai ser importante em toda a reciclagem de resíduos. Deixa eu mostrar para vocês uma importância dessas aqui. Vocês já escutaram o nome serrapilheira? Vocês já escutaram esse nome? Nunca ouvi falar, professora, desse nome. Vai Serrapilheira. cair em concurso de vocês. Se você quiser fazer qualquer tipo de concurso, vai cair esse nome para vocês. Presta atenção. Serrapilheira é como se fosse uma fauna, uma flora, tudo que eu vou estudar separadinho. É um ambiente de estudo. Serrapilheira nada mais é do que a área onde cai nutrientes orgânicos em cima do solo. Então, essa parte amarela aqui, ó, é cheia de matéria orgânica. Caiu a folha da manga, tá aqui. Caiu as jabuticaba que não foram colhidas, tá tudo aqui. Então, a serrapilheira é esse material aqui, orgânico, as folhas, galhos e etc., que estão acima do solo. Existem faunas, né, que são próprias só para isso. Tem fauna de formigas, por exemplo, que só vive em serrapilheira. Eu tenho alguns insetos maiores, alguns animais maiores, que eles vivem somente nessa matéria orgânica aqui. Tem serpentes que só vivem em cima da serrapilheira, porque é mais gelado. Então, o que é a ciclagem? Ciclagem, pensa bem, ó. Tá muito ruim essa foto, pera. Vê se vocês conseguem ver, olha só. Eu tenho a minha árvore. As raízes aqui, elas retiram nutrientes do solo, que a gente vai ver, vocês viram lá em morfologia comigo, xilema e floema. Xilema absorve a parte de... Ah, vocês não estão vendo, né, comigo, né? Só alguns de vocês, outros vão ver com a Jaqueline. Mas, ó, xilema, ele vai absorver água e sais minerais, e floema vai absorver
hormônios e açúcares. Então, ele absorve pelas raízes e vai até na pontinha de cada folha. Ok, absorveu. Numa determinada época, as folhas caem. Quando as folhas caem, por exemplo, todas de uma vez, é porque a planta é chamada de caducifólia. Por exemplo, hoje, se vocês verem a bauínia, que é o ipê, que vocês estão vendo aí na cidade, né? Aqueles lindos que você vê, ele é caducifólia. Para que nasça as flores bem bonitas, depois que ela passou, cai tudo. Você passa lá, você não vê uma folha mais, porque ela tem época do ano para cair. Agora, as outras que não são caducifólias, elas ficam, cai uma, cai outra, depende do vento, tem momentos, né? A folha, ela absorve CO2 e libera O2, que é o processo aí da produção do oxigênio, da fotossíntese. Mas a gente vai ver que elas são absorvidas e aí vai chegar um ponto que essas folhas caem. E ao cair, elas liberam tudo que ela retirou do ambiente, além de apodrecer, né? Então, ela reabastece o solo com humus, que são os materiais que tem ela, e ela vai começar a apodrecer com fungos e bactérias. E aí vai fazer com que volte o ciclo, onde as raízes absorvem e aí vai por diante. Vocês já tinham estudado isso? Ciclagem? Alguma vez na vida? Sim ou não? Converse comigo, meu povo. Eu não, professora. A Miss Lane nunca viu essa parte, mas olha o tanto que é interessante. Tem estudos que tentam comprovar a parte da agricultura 4.0, a parte da sustentabilidade, que você tem como fazer a prática dessa serrapilheira para plantar algumas culturas embaixo de outras árvores maiores, tirando o eucalipto, que não dá para plantar embaixo, né, devido à enzima que cai do eucalipto. Mas a gente vai verificar em outras plantas que eu posso ter aí, no meio de uma área sustentável, várias árvores com frutas, para que essas frutas caiam no chão e deixem o solo cada vez mais rico, né? Você vai ter rotatividades de cultura para não só ficar retirando o solo e devolver um pouquinho também com a planta. Pergunta de prova para vocês. Presta atenção na pergunta. Você sabe o que é combustível branco? Ou você sabe qual o tipo de combustível que é chamado de branco? Cultura branca? Alguém já escutou isso? Eu nunca ouvi. Nunca ouvi também, professora. Eu tenho ali uma prova da Embrapa, onde ele coloca lá os combustíveis, né? Então, ele tem lá combustível fóssil, que é os que são a base do petróleo, a gasolina, o álcool, nem tanto, porque o álcool ele vem da cana, mas tudo que vem a partir do petróleo, diesel e etc, né? A gente tem aí. A gente sabe que os fósseis, quando eles queimam, eles liberam várias toxicidades para o meio ambiente, assim como o carvão mineral, assim como o petróleo em si, o diesel, a gasolina e etc. Beleza. Nós temos um tipo de combustível que é chamado de combustível branco, que é o álcool. O álcool, ele é retirado da cana. E a cana é uma planta que durante a vida dela, ela retira do meio ambiente vários e vários... ela vai estar retirando do ambiente vários tipos de poluição, porque ela não absorve CO2, a planta, e durante a vida dela, ela libera o oxigênio. E aí subentende-se que durante a vida de planta, ela ajudou o meio ambiente. E durante a queima do combustível do álcool,
ela ficaria ela por ela, então é chamada de queima nula. Durante a vida ela foi bem produzida, mas durante a sua queima ela não vai prejudicar igual o fóssil, né? Pena que não rende tanto quanto a gasolina, mas se rendesse, vocês iam ver que seria ótimo. Então, se perguntarem um dia sobre consumo branco, se perguntar sobre isso, vocês sabem. Combustível renovável, Everton, a gente entra com a parte de biocombustível, que vocês vão ver lá em biotecnologia. No 8º período. Biocombustível são aqueles que são feitos a partir do momento que esse material já foi usado. Por exemplo, eu pego os óleos de cozinha e passo por um processo e transformo ele em diesel, biodiesel. E aí eu vou utilizar no meu carro o biodiesel, meu carro a partir do diesel, né? Então, eu estou usando óleo queimado. Na parte do álcool é interessante, porque da cana tudo se aproveita. Normalmente, o biocombustível, né, que a gente vai verificar que é o bioetanol, ele é produzido a partir do bagaço da cana, que já foi moída para retirar o álcool. Então, dessa cana se faz o melaço, o melado, açúcar, o etanol, e aí a gente pega o bagaço dele e faz o bioetanol. Então, tem como eu utilizá-lo, e esse bioetanol, ele vai ser muito importante, por quê? E tem também a vinhaça ou vinhoto. Já escutaram esse nome? Vinhaça ou vinhoto? Nunca? Vocês já passaram ali perto de Barro Alto, aonde tem lá os lugares onde tem, os canaviais lá perto de Barro Alto, o Rio Verde, ou Jataí, e vocês sentiram um mau cheiro muito grande? Isso aí já, viu, professor? Nossa senhora. Mau cheiro muito grande. O que é a vinhaça? Eu retirei do meu bagaço produtos a partir da moeção lá da cana. Eu vou fazer o estudo químico para verificar como que ele tá, porque talvez caiu algum aditivo, né? Caiu alguma coisa ali nessa cana. Eu vou fazer uma forma com que eu vou usá-la para devolver para o solo um pouco do que a cana retirou durante cana. Então, deixa fermentar um tempo, ó. Deixa fermentar um tempo, que ele está derramando o produto para deixar fermentar. E depois esse produto é jogado em cima daquele solo que já foi retirado a cana, que já foi feita a coleta. Então, ele devolve em torno de 40% do que foi retirado somente com esse líquido, né? Mas como ele é um líquido fermentado, gente, o odor é aquele que vocês já viram. Carniça pura, porque ocorreu a fermentação. Então, a vinhaça, ela é muito importante, né, para a cultura, para quem pensa um dia em trabalhar com combustível renovável, tá certo? O biocombustível. Tem também o biogás, que é produzido a partir de matéria em decomposição, de esterco, de planta e etc., né? Mas a gente vê muito mais a parte do bioetanol. Hoje, já tem carros que têm o motor propício para o biocombustível. Normalmente, você não coloca no seu por causa de umas válvulas, né? Não entendo de mecânica, mas se não é feita a manutenção, ele pode entupir uma válvula. Vocês sabem o que é isso, principalmente os homens aí, talvez as mulheres também, mas eu não sei, né? Essas válvulas, acho que do motor, elas entopem
a partir do momento que se utiliza o biocombustível junto com num carro onde sempre utilizou combustível normal. Mas, né, tem gente que está aí na rua sem ter o que dirigir, sem ter como fazer nada, e eles utilizam esse biocombustível, vai funcionar, só que pode estragar o motor. Hoje já tem carro que é feito dessa forma, para utilizar esse combustível, aí não teria problema, certo? Principalmente o biodiesel, que ele é um pouco mais grosso do que o diesel normal, certo? E aí essa vinhaça, ela é produzida a partir da fermentação, porque ocorreu a ação da bactéria e dos fungos. Na hora que elas são passadas para as piscinas, a gente chama de lagoas de decantação, na hora que cai nessas lavagens da vinhaça, ela começa a fermentar num período maior, e essa fermentação, ela só ocorre porque eu tenho aqui bactérias e fungos atuando diretamente para isso. E depois eu vou devolver para a minha plantação. Isso é uma forma de biorremediação. Olha essa palavra, biorremediação. Essa palavra é muito importante para vocês. Biorremediação é aquela forma que eu tenho como remediar algo que esteja destruído. Eu tenho como remediar algo que não tenha, por exemplo, derramou um determinado produto químico na área da minha lavoura. Eu posso utilizar um fungo que chama tricoderma para ser colocado naquele lugar para ver se aquele material não estrague mais o solo e eu não possa plantar. A biorremediação pode ser várias, pode ser química, pode ser biológica, tá? Porque é eu trazer o remédio para algo vivo, algo que esteja com problema. Tá aí, beleza? Tá rápido? Tá aqui suave, professora. Ok. Gente, minha garganta tá fechando. Se eu for falando mais baixo, vocês entendem, tá? Aí, nós temos, então, a microbiologia trabalhando nessa reciclagem dos resíduos. Alguns materiais que eu fermento. Existe uma técnica chamada de compostagem, que vocês vão trabalhar muito na área de vocês, que é quando eu utilizo restos de um material para melhorar minha plantação. Então, a prática mais fácil de visualizar isso, da compostagem, é dentro da sua casa. Sua mãe vai lá e faz uma horta. Compostagem doméstica. Ela vai lá e faz uma composteira. Pode ser em vala aberta, como pode ser num local fechado. Então, eu vou vir aqui e vou jogar cascas de batatinha, vou jogar uma verdura que está podre, eu vou jogar algo que já está fungado, né? Eu vou colocar nesse material meu, eu vou colocar tudo que é vivo. Eu posso colocar, por exemplo, folhas, eu posso tentar colocar, mas principalmente produtos orgânicos, né? Aquilo que você foi lá e pegou lá no Ceasa, aquilo que é velho, aquilo que está já em fase de decomposição. E aí nós vamos colocar esse material aí por cima das nossas plantações. Então, a gente vai fazer nossa composteira e vai fazer nossa plantação. E deixar com que esse material entre em decomposição. À medida com que ele vai entrando em decomposição, o solo vai ficando mais rico em humus, que é matéria em decomposição, matéria orgânica, após a decomposição. E aí a gente vai estar sempre tendo que molhar e etc., né? E você sempre vai poder colocar a mais para aquilo crescer, sem nenhum agrotóxico. A diferença é que a gente tem que verificar bem quando fizer uma composteira. Se do lado aqui não tem outra cultura,
Muitas vezes acontece desses micro-organismos daqui irem para culturas do lado, ou o uso de algum agrotóxico do lado e aí para a nossa composteira. Então, normalmente, eu tenho que verificar o local correto para fazer a minha composteira, para eu poder verificar qual a melhor forma. Eu vou sugerir, se tudo der certo, depois da nossa aula na Fazenda Escola, para a gente montar uma composteira só nossa, com a doação de restos aí de alimentos lá do Ceasa. Só para vocês terem uma noção. Tem que tomar cuidado para não ter tantos fungos e etc., onde começa a passar para as folhas. Então, a gente tem que fazer, normalmente, a coleta um pouco mais cedo. Não deixar com que ele já entre em fase de maturação mais rápida. Certo? Composteira, vocês já viram falar, né? Composteira já, professor. A composteira, então, você pode fazer em casa, é super legal. Eu participei de uma banca de TCC lá na UEG, que essa banca, a moça fez as composteiras na escola e as crianças levavam uma matéria orgânica para colocar. Normalmente eles comiam só o lanche que a secretaria conseguia pagar. Aí, como tinha a horta lá, todos os dias depois eles tinham salada. Tinha alface, tinha tomate em cereja, tinha cenoura. Aí, em vez de fazer um arroz puro, fazia arrozinho com cenoura, a tia da cantina. E as crianças ficaram aí 6 meses com estudo da compostagem, né, junto com esses alunos do TCC. Foi um material muito rico. É um bom termo aí para TCC, tá, gente? Vocês começarem a pensar. E aí, assim, é porque entrou a pandemia, eles não puderam mais ir para a escola, e as tias da limpeza também não puderam ir, a horta morreu. Mas se não tivesse tido a pandemia, essa horta estaria funcionando igual. Agora que eles estão voltando, tem como recapitular, fazer novamente, né? Ajuda muito. Então, a prática de biorremediação também é uma daquelas que eu utilizo micro-organismos para isso. Outra coisa, eles são muito úteis na produção de antibióticos, vitaminas, entre outros fármacos. Professora, mas como assim? Eu vou utilizar micro-organismo para um produto? Vai, a gente não acabou de ver o das vacinas? A gente acabou de ver os das vacinas, por exemplo. São micro-organismos mortos, micro-organismo vivo, pedaço dele, etc. Eu quero mostrar para vocês alguns dos micro-organismos que são muito importantes para o uso de antibióticos, né? Esse fungo aqui, ó, vocês já devem ter visto ele até no seu arroz, você já deve ter visto ele aí numa árvore. Esse bonitinho aqui, ele é o penicillium. Penicillium, ele foi descoberto, e aí a partir dele foi descoberta a penicilina, foi feita a penicilina. Penicilina é um dos maiores antibióticos, eles matam bactérias. Então, o que acontece? Onde ele está, aquela bactéria não está. Ele começa a pegar toda a parte que a bactéria precisava para crescer, ele começa a retirar do organismo que ele foi aplicado. A partir do penicillium foi feito aí a azitromicina, amoxicilina, alguns, né, produtos, bezetacil, que vocês já viram falar. Então, a gente tem aí o fungo como um dos precursores dos principais antibióticos que a gente conhece. Nós temos alguns medicamentos também que combatem fungos. Então, quando você vê lá assim, porque o cara tem que usar tal coisa para micose na unha, ele usa o micodine.
Então, tem vários outros que são utilizados aí, né, na unha, são utilizados aí para matar fungos e bactérias, assim como que tem no enxaguante bucal, assim como que tem na base, assim como tem na dipirona, tem muita coisa aí legal que é utilizada. Nós temos também aquele fungo que eu falei na aula passada, que são utilizados também como alimentação, né? Então, por exemplo, o queijo, o champignon, entre outros fungos, são iguarias enormes. Quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês já comeram trufa? Nunca cheguei a comer, não, Sora, mas eu sei que é um fungo. Pois é, existe a trufa de verdade, real, que é um fungo. Existe a trufa com chocolate, que é carérrima para as festas, para outras coisas. Tem pessoas que trabalham só na produção de trufa e tem gente que é riquíssimo, ó. Esse aqui são chocolates. Trufas da Cacau Show. Aqui, ó. Isso aqui é um fungo comestível. A trufa, ela é desse jeitinho aqui, ó. Comestível. Utilizada principalmente na culinária francesa, entre outras aí. Carérrima. Uma trufa dessa aqui tem a branca, que é essa aqui amarelada, e tem a trufa negra ou preta, né? Onde ele pode ser ralado, onde ele pode ser triturado, onde ele é usado junto aí com chocolates caros, né? Cacau Show mesmo, tem o trufado, a trufa negra e tal. Então, essas trufas aqui, elas são retiradas, chamadas de diamante negro. Elas são retiradas próximas às árvores e tem um ambiente propício para ela. Olha o tamanho dessa aqui na mão, ó. Então, essas trufas, hoje, deixa eu abrir aqui um para vocês verem o preço. Deu certo? Não, peraí. Tem um aqui que tem um preço, gente, é um máximo. Não deu certo. Mas para vocês entenderem, é um dos ingredientes mais caros existente hoje na natureza para qualquer tipo de degustação. É um dos ambientes principais, são dos fungos subterrâneos, porque ele fica debaixo da terra e eles são retirados. E na Itália, né, ela é mais cara ainda, em locais na Itália. Eu queria abrir para vocês terem uma noção. Ó, preço da trufa branca bate recorde na Itália. O preço dela na gastronomia italiana bateu um novo recorde histórico, se aproximou de 6 mil euros o quilo. 6 mil euros, que chega aí a quantos, mais ou menos? Ó, baseado em 20 gramas dele, ele chega a 5 mil euros, e normalmente de 5 a 6 mil euros. Quanto será que está o euro? O euro hoje, ele está batendo aí a 6,19 do real. Então, você pensa, faz a conta aí, 6 vezes 6, 36 mil reais, 200 gramas da trufa branca, né?
R$ 5.000 o Everton colocou ali. Não é o quilo, não, Everton, eu falei errado a princípio. 200 gramas. Agora você pensa, o tanto que é caro. Mas, para quem trabalha, para quem acha, eles chamam de petróleo negro, que o outro também é. Mas você procura ele enterrado. Tem gente que vive para achar as trufas e vender. E eles não vendem né, no Brasil, não, menino. Vende fora. Vende para a Itália. As trufas brasileiras são as melhores, as mais cultivadas. E nosso solo é riquíssimo, né? E é um tipo de fungo subterrâneo. Altas coisas legais. Tem como cultivar as trufas, tem tudo, sabe? É super legal. Mas, professora, tem uma área assim onde é mais fácil de encontrar, né? Não é em todo lugar. Tem uma área, por exemplo, eu vou ter principalmente a área amazônica, por exemplo, aqui no Brasil, onde eu tenho um solo mais mole, mais rico em fungos, rico em humus. Encontrar no solo. Deixa eu te mostrar que tem uma foto dele subterrânea. Olha o jeito que retira as raízes. Ele fica desse jeito aqui no solo, ó. Você olha de longe, você acha que é uma pedra. Na hora que você vai ver, é uma trufa. Ó, a branca, que é a mais cara. Então, é solo onde é rico em serrapilheira, onde eu tenho um quantitativo maior de humus. Ó, com a espátula, você vai retirando ele ali. E aí, essas trufas são utilizadas principalmente nos chocolates trufados. Existe uma cadeia da Copenhagen, que é a unha de gato, não sei se vocês já comeram esse chocolate. Ele custa uma caixinha dessa aqui, ó, de trufas com chocolates, normalmente R$ 300. E aí vai, né? Tem altos mercados, altas partes metodológicas. Então, Eu prefiro ficar com meu chocolate de R$ 3. menino do céu, mas se você for o agrônomo que produz, Aí eu me lasco, né, professora? né? Chama nós. Vai que, né? Vai que você fica rico aí. Você precisa de alguém para ajudar a identificar. Então, assim, tem como, igual o Everton falou, vou cultivar. Tem como cultivar, Everton, mas você precisa de achar a matriz, né? Para você começar a cultivar. Comprar no mercado obscuro da internet as sementes e jurar que ele é a verdadeira. E começar a cultivar de todas as formas. Hoje existe jardim de cultivação de trufas no Brasil, onde você cuida da temperatura, da incidência de sol, do tipo do solo, é aquela parte monitorada, sabe? Super interessante. Mas, para vocês verem, é um fungo, onde as pessoas olham e acham que é pedra, certo? Hudson, você não quer trabalhar com isso, não? Acho que o Hudson nem tá aí mais, gente, senão ele tinha Não, falado. professor, eu vi um documento, não sei se foi um documentário ou foi um programa de televisão de uma pessoa que vivia disso, num país de fora. Só porque é uma floresta bem úmida mesmo e cheia de serrapilheira, igual a senhora falou mesmo, bem úmida. Aí tinha muitos, só porque esse era diferente, esse não tinha só enterrado, não, ficava um pouco por cima do solo também. Será que é algum diferente? Não, é porque dependendo da floresta, até o vento ele move a terra. Agora, o cerrado você não vai encontrar, porque o cerrado é rico em alumínio, rico em outros micro-organismos, e é uma terra seca com cascalhos, né? Onde a incidência do sol bate direto no solo. Então, é muito mais difícil. Agora, na Amazônia, dá. Então, nós Mas já é comprovado lá, professor? comprovado Que é de que lá mesmo? tem. Se você colocar trufas na Amazônia, você vê os locais. Só que o povo é tão humilde em alguns lugares. O povo é tão humilde que eles não sabem o que é trufa, por exemplo, né? E aí eles começam a verificar, igual aqui, ó, trufa com cacau.
Eles vêm aqui em volta da trufa e passa somente o cacau em volta, o chocolate 40%, 30% e tal. Então, quando vocês veem a trufa, pode ser essa aqui, ó. Eles não são chocolates, mas o gosto é muito característico, ele não é enjoativo e faz bem para o organismo, né? Então, tem o cultivo do cacau. Então, a gente tem o cultivo do cacau, principalmente nas áreas da Bahia, né? E a gente vai ter aí o cultivo das trufas, que vão ser trabalhadas juntas. Esses fungos são extremamente importantes aí para essa culinária, para esse mercado. Eles compram, gente, do Brasil, em tudo quanto é lugar, a trufa brasileira. Eles gostam muito, para quem é de fora, porque elas ficam maiores. Então, elas crescem, igual aqui, ó, pesquisadores da Santa Maria, Sul, né? Eles começaram a achar várias. E aí eles receberam especialistas de outros países para verificar se era a trufa mesmo. E aí eles começaram a desenvolver elas tecnicamente aí nas estufas deles. Então, hoje é muito frequente na Europa, mas no Brasil não é tão gourmet. Por isso que os, né, agrônomos, eles começam a trabalhar para cultivar aqui, mas para vender para fora. Eu vou ganhar em dólar ou eu vou ganhar em real, uma coisa que o povo nem sabe direito? Então, dá. Cacau Show, não, porque aí eu vou ter aí a Mais Brasil, algumas que precisam aqui para o Brasil. Nível de curiosidade, gostaram? Demais, agora se eu ver uma trufa, eu sei o que é, ué. Agora você sabe, você guarda, que é cara. Então, nós temos aí o antibiótico, né, para matar as bactérias, a gente vai ter aí para matar micro-organismos, e aí a gente vai ver a aplicação na engenharia genética. Professora, o que é isso? Outra parte importante. Vocês já escutaram alguma vez na vida falar do milho BT? Alguém aí? Falar do quê, professora? Milho BT? Assim, ó. Milho BT? Vocês nunca escutaram? Fala comigo, bebê. Falar comigo. Nada? Professora, eu ouvi Nada, já ouvi, professora. mas se você perguntar agora o que significa, eu já não lembro mais, não. Vou te contar que BT é bactéria, é? não é de bactéria, mas você quase acertou. Jogando É? bem. Ó. Ó. Que tem a Existe proteína bacílicos transgênicos, professor? Existem vários tipos de milho BT. O milho BT é um vírus, ele é um milho transgênico. Como assim, professora? É um milho modificado em laboratório. Esse que você compra para fazer pipoca no micro-ondas aí da sua casa, ele é um BT, ele é um transgênico. Como que ele faz? É retirado uma bactéria que chama Bacillus thuringiensis, que é o BT de Bacillus thuringiensis, é colocado aqui no DNA do milho, e esse DNA do milho, ele começa a matar todos os insetos que se aproximam dele. O inseto morre assim, na medida com que ele entra em contato, porque ele tem um DNA que ele vai expelir isso. Então, você não precisa de usar agrotóxicos, né? Então, é geneticamente modificado. Como que descobriram isso? Descobriram a partir da biotecnologia. Vocês vão ter no 8º período biotecnologia. Então, o milho BT não deixa com que pragas, né, se aproximem dele. A gente vai ver várias formas aí de estudos com eles. Uma outra forma, né, eu não sei se eu mostrei na aula passada para vocês, o arroz dourado da Embrapa. Aqui, ó. O arroz dourado foi retirado da cenoura
o indício do beta-caroteno e colocado junto com a bactéria no DNA do arroz normal. E aí foi produzido o milho dourado. Olha o grão dele, parece uma joia, ó. Esse milho dourado, o milho, ó, gente, eu falando milho. Esse arroz dourado, ele é modificado com a riqueza do beta-caroteno. Então, você não precisaria estar comendo cenoura e outros produtos laranjados, porque ele tem a riqueza que você precisa para o seu alimento. Ele não é com açafrão. Ele simplesmente é modificado. A primeira vez que fizeram foi esse Gold Rice 1 aqui, que ele era amarelinho, e depois ele ficou dourado, porque a quantidade de beta-caroteno era maior. Então, foi colocado o gene da bactéria nesse arroz comum, e ele possibilita esse gene, a produção do beta-caroteno na semente do arroz. E aí o arroz cresce modificado, e aí seria algo bom para a saúde das pessoas, seria algo interessante para a saúde das pessoas. Por quê? Porque eu não precisaria estar me alimentando de mais coisas, pois ele já é riquíssimo, né, para a minha saúde. Então, normalmente a gente vai verificar que a parte de biotecnologia, ela vai ser totalmente eficiente dentro da agronomia, né? Então, a gente vê a engenharia genética, que é vocês poderem modificar o gene de determinada planta, o DNA, e fazê-lo ficar melhor para você ter acesso, um exemplo, a proteínas, vitaminas, entre outras. A gente vai verificar também, dentro dessa engenharia genética, a produção aí de bovinos. Eita, tem alguém entrando agora. Oi, João, pergunta. João Paulo? Fala comigo, bebê. João, pergunta. Então, olha só, vocês viram essa importância. Aí eu pergunto para vocês. Oi, Osias, tudo jóia? Eu pergunto para vocês. Ixi, Maria. Professora. Uai, não tô entendendo, não, uai. O que é doido? É o Patrick, mas por que tá o nome Osias? Que bosta é essa? Patrick, você entrou com algum computador que é logado o nome desse Osias. Sangue e fogo, agora pronto. Patrick, isso é hora de você entrar na aula, seu cabeçudo. Faz professor, uma hora. desculpa, professor, hoje foi um dia muito doido. Faz uma hora que nós começamos. Lembrei agora da aula. Cabeçudo. Você acredita? Eu acredito. Bora lá. Então, olha só. Como eu estava falando para vocês, a biotecnologia, então, ela vai ser muito utilizada, principalmente para plantas e a parte de gado. Vocês já viram falar de uma espécie que se chama Santa Gertrudes? Bovino? Sim ou não? Alguém aí que mexe, que é dono aí dos leilão de boi? Alguém que quer trabalhar com boi? Ninguém? Só o Jefinho, que é dono de uma fazenda de 15 mil cabeças de gado. Leva nós para lá. Nem... Ó, deixa eu mostrar para vocês a boniteza dele. Ele é bonito, pessoal. É quase igual um Red Angus. Ninguém falou? Oxi, olha. Pareceu a Santa. Olha o tanto que ele é lindão. Ele parece o búfalo do Brasil e ele é misturado aí com uma espécie, né, dos Estados Unidos, chama Shorton. Ele é transgênico. O que aconteceu com ele? Ele é igualzinho o Red Angus. Quer ver pesquisa aí para você ver, professor? Olha o que aconteceu. Em 1940, eles vieram aqui e viram o Shorton
né, que era lá dos Estados Unidos. O Shorton, ele tem um problema sério, porque ele não aguenta variação de temperatura tão forte lá, mas ele tem uma quantidade de carne maior do que todas as espécies. Então, eles verificaram que ele era muito importante, mas no Brasil, como toda hora varia o clima, ele não sobreviveria. E aí, eles viram também outras espécies, como o Brahman, o zebu, né, que a gente já tem aqui, o zebu. Todo mundo conhece o zebu? Conheço. Zebu sim, senhora. Zebu sim, né? Então, deixa eu pegar o zebu aqui para vocês verem. Aqui. Eles pegaram o zebu, que é o Brahman, né? O Brahman, e pegaram o DNA do Shorton. Olha só, o Shorton é ótimo produtor de carne, tem carne pra caramba, mas é sensível a calor e a algumas doenças parasitas. E o Brahman, que é o zebu, que vocês conhecem, ele não tem tanta carne quanto o Shorton, mas ele é muito resistente ao calor e várias doenças como vermes, entre outras. Eles pegaram o DNA dos dois e fizeram um cruzamento em laboratório. E criaram uma nova espécie em 1940, que é o gado Santa Gertrudes, que é esse aqui, ó. Ele foi produzido a primeira vez nos Estados Unidos e depois aqui no Brasil eles continuaram. Ele passa a ser ótimo produtor de carne, como o Shorton, e ele passa a ser totalmente resistente a doenças, né? Como a gente verifica aqui no zebu. Então, foi um melhoramento genético, onde a gente teve aí cruzamento entre os dois. Então, a gente vai verificar isso muito, né? O Santa Gertrudes aqui. Ele tem altos resultados de seletividade. Aí, a gente vai ver isso em touros, né? Vários cruzamentos, quando são raças puras. Qual que foi a espécie que você falou que parece? É o Red Angus. Angus. Deve ser. Parece Angus mesmo. com L. Aí aqui ele achou. Ah, é esse mesmo. Acho que é. Tanto que ele é bonitão. Parece mesmo. Só que você vai ver que o Shorton, o Santa Gertrudes, ele tem o rosto do búfalo. Olha só a diferença. É mesmo. Vai ter a carona do búfalo. Ó. Porque o Shorton, ele é um parente próximo do búfalo de outros países, né? Então, isso é a engenharia genética, onde se utiliza micro-organismos para ajudar a produção de novas espécies. Então, eu tenho aí um DNA combinante entre eles. A gente vai verificar também nos vírus, como, por exemplo, tratar doenças, como a vacina que a gente viu hoje, falando sobre AstraZeneca, Coronavac, entre outras, que eles vão estar atuando diretamente na vacina. A microbiologia, as primeiras observações, elas ocorriam antes, mas não existia ainda o microscópio. Então, como que eu vou descobrir que existe micro-organismo aqui no ar se eu não estou tendo aqui o microscópio? Como que eu vou verificar isso sem eu estar vendo o microscópio? Então, eu vou ter uma geração de informações só a partir do momento onde o microscópio ele é descoberto. E aí, eu tenho algumas teorias que eu vou falar mais para frente para vocês sobre a formação dos seres. E aí, a gente vai observar a microbiologia do passado até hoje. Por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, começou a faltar medicamentos. As pessoas precisavam de medicamentos para cirurgia, as pessoas começaram a precisar, e os navios que traziam medicamentos ou aviões, eles eram todos derrubados ou afundados. E aí eles começaram a usar plantas, começaram a usar
sangrias, e aí a infecção era o que mais matava, porque não existia antibióticos para não deixar com que essa infecção aumentasse. Aí, a gente observa que em vários momentos da história, a microbiologia sempre atuou. Os egípcios protegiam as tumbas, né, para que as pessoas não entrassem. Lembrando que a tumba é o local onde eles enterravam seus reis com todos os seus tesouros. Eles colocavam o fungo, que é o aspergillus. Vocês vão ver que ele ocasiona uma doença chamada aspergilose. A gente vai falar sobre ela. E aí as pessoas que entravam saíam contaminadas, cabelo caía, passavam mal, tinha altas coisas. Em várias passagens da Bíblia, a gente também vê uma ação de uma doença que é a hanseníase, que na Bíblia ela é chamada de lepra. Foi chamada em muitos momentos, né? Desde antes de Cristo, onde eles colocavam a lepra, as pessoas que tinham a lepra, eles não podiam viver na cidade, eles viviam em cavernas, eles viviam em buracos, fora da cidade, porque era uma doença que aumentava, as pessoas ainda tinha a parte do corpo, né, comida ali por aqueles micro-organismos. Então, a lepra foi muito característica em vários momentos aí das passagens de Jesus Cristo, onde ele curava leprosos, onde Lázaro curou leprosos, né, entre outros discípulos. E a gente sabe que a lepra, ela é, então, ocasionada por uma bactéria. Na Grécia, era super interessante, porque Tucídides era um rei, ele viu que os pacientes, né, sobreviviam a várias pragas, eles ficavam mais protegidos do que quem não passou por aquilo. Então, aqueles que já tiveram a doença estavam imunes, mas eles não sabiam o que era a imunidade. 400 anos antes de Cristo, eles não tinham noção do que era. Mas as pessoas que já tiveram a doença começavam a cuidar de outros doentes. Na China, 50 anos antes de Cristo, olha que interessante, né? O pessoal começou a usar sandália mofada para combater infecção nos pés. Vocês já escutaram falar sobre isso? Alguém já viu falar sobre isso? Não, nunca não. Olha o tanto que é interessante. Novidade, viu? Os principais fungos que a gente observa, né, nos dedos, o mofo, a gente vai ver o pé de atleta, a tinha negra, a pietra negra, a gente vai ver aí vários deles. Eu queria mostrar na época de Jesus. Não é possível que não vai ter um. China. Aí eles começaram a pegar as chinelas, deixarem fungos bem grandes nela, e as pessoas utilizarem ela daquela forma, e aí aquele fungo matava as bactérias, que possivelmente era o penicílio, entre outras. Eu queria mostrar para vocês a imagem, não achei não. Mas as sandálias mofadas não deixavam com que as bactérias crescessem e as matavam. Aí em Roma, depois de Cristo, foram vistos que aqui no ar tinha mini criaturas que entravam no corpo e causavam doença. Então, as pessoas espirravam e outras pessoas, uma pessoa gripada espirrava e os outros começavam a ficar doentes. Começava a espirrar também. E eles viram que seria alguma coisa que passava de um para o outro nesse ar, né? Tipo, hoje, eu tô aqui com a garganta desse jeito, tampada. Se alguém tomar nessa minha garrafinha aqui,
possivelmente a bactéria que está aqui passa para outra pessoa, né? E aí chega a época da peste negra. Todo mundo já viu falar na vida. Gente, ele destruiu metade, um terço da população na Europa. A peste negra foi uma epidemia. Ela ocorreu em torno de 1347. Matou gente mais. Era essa bactéria aqui, ó, pestes. É a bactéria, era esse fungo aqui, pestes e Yersinia. E ele ocasionava aí mortes e mortes naquela época. Se vocês quiserem estudar um pouquinho sobre ele, assim como a varíola, que matou também uma galera na época, que é ocasionado por uma bactéria, vocês vão ver lá nos filmes, igual Entrevista com o Vampiro, a quantidade de pessoas que morreram com essas pragas até ter a vacina. E aí começaram a descobrir os micro-organismos. Como assim? Esse cara aqui, que é o Leyer, em 1677, ele construiu uma lente, que é essa que está na mão dele aqui, ó. Ela aumentava a imagem de 200 a 300 vezes o tamanho dela. E aí, ele começou a utilizar, né, essas lentes e começou a verificar micro-organismos no ar. Então, ele começa a ver uns que pareciam uma lombrigazinha, um que parecia uma bolinha, um que parecia outra coisa, e ele observou vários animaizinhos aqui no ar. Aí, com o passar do tempo, eles começaram a fazer testes, que eu vou falar para vocês depois. Na próxima aula a gente faz sobre ela. Eles começaram a verificar testes que impulsionaram tudo. Então, essa parte foi muito importante, porque hoje a gente conhece a arma biológica de guerra. Todo mundo já ouviu falar de uma bomba biológica, de uma arma biológica? Sim ou não? Sim. Já? Todo mundo que gosta de teoria da conspiração já ouviu falar. Vocês vão ver que possivelmente a Terceira Guerra Mundial ela vai ser muito mais invisível do que visível. Pois nós temos países como a Coreia, Estados Unidos e Japão, que eles têm armas biológicas escondidas no manancial de guerra, onde eles têm bactérias que elas são desidratadas e no momento que ela entra em contato com umidade, como nossa respiração, ela mata. Aconteceu isso há alguns anos atrás com o antrax. O antrax, esse aqui, ó, aqui é antraz, mas a bactéria chama antrax. O antrax, num determinado ano, 2010, a gente verificou o antraz na respiração e outros locais. Eles conseguem colocar o pozinho dela, né, e quando entra em contato com a umidade, ele faz aí perfurações cutâneas fortíssimas, mas se você ingerir, isso aqui é o esôfago, ó. Ele mata no intestino, no esôfago e tal. Por quê? Há uns anos atrás, eles pegaram esse antrax, mandaram em cartas para todas as embaixadas dos Estados Unidos no mundo. Então, a carta chegava com um pozinho branco dentro, e na hora que entrava em contato com a respiração de quem abria, com o ar-condicionado daquele local, em vários locais, essas pessoas que tinham contato, normalmente a secretária, normalmente a pessoa que era o boy do local, morria e morriam outras pessoas próximas, né? Em 1940, lá na Grã-Bretanha, eles tiveram a primeira parte da arma biológica aí, constatada, que era o antrax. Em 1995, os Estados Unidos diz que tem 17 países que têm essa arma biológica e que esse grupo vai atacar, né, Tóquio, entre os outros.
Em 1979, várias pessoas morreram por causa do antrax. Em 2001, né, vários casos de antrax nos Estados Unidos, que foi essa parte aí das embaixadas dos Estados Unidos, que alguém mandou que eles acham que é a Coreia. Então, o antrax é, sim, uma arma biológica que possivelmente vai ser utilizada aí numa guerra invisível, que a gente já sabe, né? E ele destrói e é ocasionado por essa bactéria aqui, ó, bonitinha, que parece umas fitinhas. Mas se você ingerir ela, ela destrói toda a parte do esôfago e a pessoa morre normalmente com choque anafilático, sem dar conta de respirar. Então, já se sabe... Mas ela é de ação rápida ou ela é mais devagar? Depende do organismo, Mislane. Por exemplo, um idoso, se ele recebe isso, possivelmente ele morre rapidão, porque o sistema gastrointestinal, pulmonar, já tem outros exemplos. Fumante, por exemplo, pode morrer mais rápido, porque os alvéolos já estão comprometidos. Agora, a pessoa saudável, nem tanto, né? Agora, o imunodeficiente vai atacar mesmo, tá no ar, entrou em contato, sua respiração, ela é úmida, a bactéria já entra para a corrente sanguínea, já faz o estrago. Ô, professora, Ah, mas aí se a pessoa respirar, pode demorar, mas não tem escapatória não, é morrer. depende, tem gente que não morre, né? Igual aqui, ó. Deixa eu te mostrar. Se a pessoa respirou pela boca e ingeriu, é muito fácil dela ter problemas sérios, ó. Peraí, deixa eu ver se eu abro. Olha como ficou o esôfago e o estômago. Pode acontecer de não ocasionar morte. Mas olha aqui. Isso aqui é o olho, ó, de uma pessoa que morreu, né? Então, é potencial de guerra. Agora, pode ocorrer de dar na mão. Olha só. Esse aqui, ele deu a ferida no corpo. Possivelmente, esse pozinho caiu em algum local, né? No corpo, ao olho, ao rosto. Então, é muito comum, né? Normalmente, que não seja nos humanos. Antrax, o nome vem de carvão, que é uma mancha negra, né? É um bacilo, então é uma bactériazinha que os esporos vão entrando no corpo. Normalmente, ela vai ter na exposição aí na pele, né? Mas se você cheirar, se você tiver aí, problemas respiratórios gravíssimos e fatais, na maior parte das vezes. A infecção depois da inalação é mortal. Então, é 100% de chance de você respirar, você morre. Agora, se o pozinho caiu na mão, no braço e tal, pode acontecer de você não morrer. Ele provoca pneumonia, dificuldade respiratória, a parte de vômito, diarreia e leva à morte normalmente. Mas se ele cai só na pele, 20% dos casos, normalmente, que vai ter o pus, abre um furúnculo e uma mancha, ó. Esse aqui não vai morrer, né? Antibióticos podem ser utilizados, mas o problema da arma biológica é a inalação. Ok? Professora, onde que é mais encontrado esse tipo de bactéria? Porque, tipo assim, tem como a gente cultivar, meio que assim, entre aspas, esse tipo de bactéria? Porque se para fazer uma bomba vai precisar de muito, né? Deixa eu te falar. Eles cultivam em laboratório. Deixa eu te mostrar o antrax Antrax e Coreia. Não é com medo da Mislane agora, professora. Tá querendo cultivar antrax para matar quem? Tem uma lista aqui que eu preciso atualizar ela de nomes. Ó, o Xingyang, eles já sabem que ele mexe com essa engenharia genética com essas bactérias. Os Estados Unidos, o Trump, num determinado ano, ele acusou essas pessoas aqui de estarem mexendo. Tem um filme, gente, que eles invadem um local,
por falar que eles tinham arma biológica, que foi uma pessoa que era lá, um informante que avisa, e vai um exército inteiro, todo mundo, invade uma cidade toda, e era mentira. Vocês sabem que filme é esse? É um filme maravilhoso, que é a história real, onde os Estados Unidos invade um local, morre muita gente, por causa da denúncia de um informante para a Casa Blanca, onde esse país tinha o antrax armazenado. E aí, no final, não tinha antrax nada. Vou descobrir o nome do filme para vocês verem, a história real do antrax. Olha aqui, ó, na pele, aqui no pescoço, ó. Pozinho encostou, olha o que ele faz. Eu queria mostrar os países para vocês. Eles tiram da internet, né? Porque tem um povo meio louco que quer cultivar o antrax e tal. Gente, todos os cachorros da região resolveram latir. Olha o tamanho desse furúnculo ocasionado pelo antrax. Professora, mas isso deveria ser proibido, não? É proibido, aí. Ah, então eles cultivam ilegalmente. É uma arma biológica produzida ilegalmente, que todo mundo sabe que eles têm. E aí eles querem começar essa arma para tentar tirar de quem tem. Possivelmente eles querem tirar para ficar para eles, né? Então pode acontecer isso. Inteligentes são eles, eu que estou aqui ficando para trás. Se sabe que os Estados Unidos tem, sabe-se que Japão tem, Japão é China, ou é Japão é China, sabe-se que a Coreia, né, do Xinjiang lá tem, e aí eles suspeitam que outros países bélicos aí tenham o antrax também, mais escondidinho aí, para que um dia eles utilizem como arma, né? Eu vou achar o nome do filme que vocês vão entender a história deles tentando procurar essa arma biológica para fazer o estrago. A senhora podia passar um trabalho, professora, para nós assistir um filme e fazer um relatório desse trabalho. Ou desse filme. Tá, que vocês vão ficar assistindo filminho, viu? Mas você já tem a primeira atividade. Ah, uma coisa importante. Eu não sei se eu falei a aula passada. Praticamente todas as nossas aulas vocês têm atividade, viu? É uma atividade valendo 0,3, 0,4, para não deixar acumular para a véspera da prova, que véspera da prova todos os professores vêm passando. As minhas eu vou passar no final de cada matéria, aí vocês fazem, tiram foto e postam para mim lá na internet, lá no Moodle. Na hora que vocês postarem, eu vou corrigir já, e aí na véspera da prova eu corrijo todos os exercícios com vocês e faço a revisão. Certo? Para a gente não deixar acumular, para a gente não deixar com que que todos os professores passem ao mesmo tempo para vocês, tá certo? Combinado? E aí, eu vou passar os filmes para vocês para fim de semana, que eles são ótimos, tá? Eles são ótimos para vocês assistirem. Tem um outro também que é o do helicóptero, que é o Águia não, esqueci, Falcão, que é também procurando arma biológica no local. O Falcão cai, que é um helicóptero, cai num determinado local lá. Mas vocês vão ver um pouquinho sobre cada coisa. Patrick, agora deu certo? Você entrou? Não, porque agora eu entrei pelo PC. Agora deu certo? Você entrou? Então, vamos lá. Continuando. Então, revolucionou, né, a medicina na medida com que as bactérias foram descobertas. Aí, teve a necessidade de separar diferentes micro-organismos. Eles começaram a achar formas desses micro-organismos crescerem numa cultura para que começasse a ser estudado.
Então, começaram a fazer aí uns caldos nutritivos com leite, com frutas, para essas bactérias crescerem. Nós vamos fazer no laboratório para vocês verem. E aí começaram a surgir outras áreas da microbiologia, como a ecologia, a parte da importância delas para que o meio ambiente fique equilibrado, não tenha corpos, não tenha planta, não tenha isso. A parte da imunologia, da vacina e etc. A parte da indústria, né, que é a produção de drogas, de antibióticos, de alimentos. A parte aí dos vírus, a parte de vacina e outras coisas. E a parte da biologia molecular, que entra a engenharia genética, que é a produção de novos transgênicos e etc. Hoje, já se sabe que o futuro da microbiologia, ela vem aí junto com a biotecnologia, que eu sempre vou tentar produzir alimentos, animais que sejam mais rentáveis e que tenham menor quantidade de doença. Eu vou ter que olhar, na parte médica, micro-organismos novos, por exemplo, o SARS-CoV-2, que é o vírus da Covid, ele muta todo dia, então é um micro-organismo novo, ele tem características diferentes do primeiro. A gente vai estudar também a parte da industrial, que é a parte da biorremediação, quando ocorre um acidente aí a nível maior. A princípio, eu quero que vocês não tiveram botânica comigo no primeiro período, mas eu acho que quase todos vocês tiveram morfologia. Lembra do nome científico, sempre o nome da espécie, ela vai ser binomial, Escherichia coli. Lembra que ele tem que ser ou itálico, se for digitado, ou ele tem que ter um risquinho aqui embaixo, se ele for escrito à mão, né? Sempre vocês tomarem cuidado que o primeiro nome é maiúsculo, o segundo nome é minúsculo. Quando vocês verem SP, significa espécie, quer dizer que eu sei o gênero, mas eu não sei o nome específico daquela espécie. Então, toda essa parte, ela é de extrema importância para vocês verificarem, tá? Para poderem desenvolver aí mais exercícios, para vocês desenvolverem lá nas suas plantações, coisas muito importantes. Então, eu vou esperar o Rafael falar, né? Se a prática já começa segunda que vem, eu aviso vocês, se for. Vai ser no laboratório de microbiologia, eu aviso vocês, eu vou ter que fazer um grupo para poder mandar as informações certinhas. Lembrando que jaleco, sapato fechado, levem luva, porque a gente vai mexer com contaminante. Como a gente vai mexer com microscópio, tem aquela face shield, não tem? Que é aquele escudo que você usa aqui, aquela máscara. Só que a face shield não deixa você olhar no microscópio. Ela te protege, mas na hora do microscópio ela é difícil. Então, tem aquele óculos de química que protege os olhos aqui, ó. Você já deve ter tido lá no primeiro período. A face shield vocês vão usar na aula, mas o óculos, ele é usado na hora de você olhar no microscópio, porque na face shield você não consegue encostar no microscópio para olhar, tá? Então, eu comprei o meu de R$5 lá na Americanas. E a face shield foi R$3,50 lá na Vitor Festa. Professora, Vocês dão uma olhadinha. Oi, Alex. como que eu vou enxergar no microscópio de óculos se eu custo enxergar sem? É um óculos transparente, é só para proteger seus olhos. Pois é, Entendeu? professora, mas eu já tenho que fechar um olho, encostar lá para conseguir enxergar alguma coisa. É porque você não teve aula comigo para eu te ensinar a olhar. Deixa eu mostrar para você aqui qual. Esse óculos aqui, ó, que protege as laterais. Com ele você consegue olhar o microscópio certinho, tá? Porque a face shield, na hora que você coloca ela no microscópio, não dá. Esse aqui ainda é melhor. Se for esse que tem essa coisa aqui grande, ó, você fica muito longe do microscópio, também não ajuda, não. É melhor esse mais pertinho, para você olhar. Se for aquele outro, fica com o rosto muito longe. Então, vocês já podem providenciar
esse óculos que vai ajudar vocês, tá certo? Ok? Hoje eu não vou passar atividade, porque tem alguns de vocês que ainda não está com acesso à plataforma. Mas na aula que vem, eu já vou passar para vocês. Eu vou passar o nome do filme para vocês verem se vocês assistem, para a gente falar sobre o Anthrax, tá bom? Gente, eu vou finalizar a aula de vocês um pouquinho antes. Na verdade, está na hora do intervalo, né? A aula de vocês acaba 21h10. Eu vou esperar para a semana que vem para passar as atividades ou dar aula no laboratório. A gente vai finalizar um pouquinho antes, que eu tô precisando de deitar mesmo. A cabeça tá desse tamanho. Só até essa vacina passar o efeito, semana que vem a gente tá junto. Combinado? Certo? Deixa eu tirar um print aqui para fazer a chamada. Combinadíssimo, pessoal. Vou mandar para vocês o link para vocês entrarem no grupo de WhatsApp para a gente falar só sobre micro, para eu poder mandar umas coisas legais para vocês. Diga, Everton. Não, só dar tchau. Boa noite para vocês. Tchau, gente. Boa noite. Fiquem com Deus. Já fiz a chamada.